Tá com você a questão da abordagem do perito judicial. Como que faz? Fui nomeado e agora? Por quê? Porque normalmente o pessoal coloca lá, você vai se cadastrar, e aí, mas e aí, quando você foi nomeado, o que você tem que fazer? Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer e principalmente o que você não tem que fazer na hora que você foi nomeado? Basicamente, é esse o objetivo. Antes disso, eu preciso falar com você sobre quem é o perito, né? Tá lá no artigo 149 do Código de Processo Civil, tá falando o seguinte, são os auxiliares da justiça. E, segundo dados do CNJ, existem mais de 100 milhões de processos em tramitação no Brasil. E se você observar, cara, uma maior parte desses processos, ele precisa de perito sim. Precisa de um profissional especializado na área técnica para explicar para o juiz, em termos de causa e efeito, qual que é a melhor solução para aquele determinado processo, para aquela determinada situação fática. Então eu tenho ali o juízo com os conhecimentos em direito, o juiz estudou e sabe muito sobre direito, e eu tenho o advogado que também estudou e sabe muito sobre direito. Mas e sobre as outras áreas? E sobre medicina? O juiz sabe muito sobre medicina? Você não acha que seria absurdo eu exigir que o juiz conhecesse ou que o juiz aprendesse tudo sobre medicina, se tornasse especializado em medicina, para ele poder determinar qual que era a extensão de um dano causado por um acidente de trabalho, por exemplo? Não teria o menor sentido isso acontecer. Outra coisa, imagina no caso de confusão patrimonial, que é muito comum, né? Os empresários no Brasil, infelizmente, os empresários ainda eles não têm uma mentalidade empreendedora no sentido de entender que existem regras e que essas regras precisam ser cumpridas. Então, confusão patrimonial. No caso de confusão patrimonial, o patrimônio da empresa misturado com o patrimônio da pessoa física, do empresário, o juiz ele vai pegar as informações contábeis, vai fazer a verificação, fazer a perícia, vai estudar tudo sobre perícias contábeis, tudo sobre análise de demonstrações financeiras, simplesmente para ele poder resolver um caso de confusão patrimonial. Não tem o menor sentido isso acontecer. Nos casos de, vou colocar assim, até mesmo cálculos trabalhistas, o juiz vai ficar estudando cálculo trabalhista, vai ficar fazendo cálculo, não tem sentido. Então, o que o juiz faz? Ele vai chamar um perito para auxiliá-lo, uma pessoa especializada em determinado assunto que vai auxiliá-lo. E hoje, no Brasil, existem mais de 100 milhões de processos e na grande maioria desses processos existe sim a necessidade de ter um perito, uma pessoa especializada naquele determinado assunto para poder explicar para o juiz em termos de causa e efeito como que ficou aquele determinado processo. Então, é uma área gigantesca e uma área que quanto mais pessoas ficarem conscientes dos seus direitos, menos elas vão aceitar esses direitos serem ignorados, mais demandas vão surgir no judiciário e, consequentemente, mais trabalho tem para você como perito judicial. Quando? Quando que o juiz ele vai solicitar um perito? O artigo 156 do Código de Processo Civil, ele fala o seguinte, olha, que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. É importante você entender porque não existe na lei palavras inúteis. O legislador, na hora que ele escolheu essa palavra será assistido, ele não colocou assim, se o juiz achar que deve. Não, ele está falando o seguinte, olha, se a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz vai ser assistido por um perito. Então aqui é uma obrigação, não é uma faculdade do juiz de nomear ou não nomear o perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.